É 2019, a nossa confiável mídia anda dizendo por aí que um estudo científico mostrou que os adultos jovens estão ficando com chifre no crânio. É isso mesmo que você ouviu. Será que os millennials estão se tornando literalmente unicórnios? Tudo bem. Esse suposto chifre não é no meio da testa. E segundo esse fantástico cambalacho decorrente da parceria de uma revisão de pares bem tosca e incríveis jornalistas científicos, a suposta culpada pra variar é a má postura. Portanto, cuidado, jovem. Vai crescer um chifre na sua cabeça de tanto ficar no Instagram. Se você se assustou com a chamada ou com a capa desse vídeo, eu fico, na verdade, muito contente, porque essa é mais uma bizarrice da comunicação científica que assolou o mundo, repercutindo nas internet no mês de junho com títulos bem bizarros. Por exemplo, aqui no Washington Post, que foi o principal responsável pela propagação dessa pérola aí, a headline foi assim: chifres estão crescendo nos crânios de pessoas jovens. Pesquisadores sugerem que o uso do celular é o culpado. O estudo em si tem falhas grotescas, e ele foi publicado pelo Science Reports, um periódico revisado por pares do grupo da Nature, que deveria ter revisado criteriosamente a publicação e, pelo jeito, não fez. Um periódico, digamos assim, complacente, aliado a um jornalismo inconsequente de divulgação científica, resultou em mais essa gafe monumental. Infelizmente, a gente já tá ficando acostumado com esse tipo de coisa, especialmente quando a gente tá falando de jornalismo que divulga estudos científicos. O produto de tudo isso são as pessoas falando que usar celular provoca um chifre. Então, por causa dessas e de várias outras distorções que acontecem pelo mesmo mecanismo, eu vou aproveitar esse exemplo para discutir com você um pouco sobre comunicação de informações de cunho científico. Portanto, antes de falar sobre o artigo em si, eu vou abrir um parênteses e pontuar brevemente algumas coisas sobre divulgação científica. A divulgação científica, que também é conhecida como popularização da ciência, são as atividades que buscam fazer uma difusão do conhecimento científico para públicos não especializados. Em geral, historicamente, divulgação científica é bastante desvalorizado pelos pares cientistas. E também é desvalorizado por grande parte do público, porque ninguém quer saber de ciência. Só os malucos mesmo se engajam nesse tipo de missão. Mas como Carl Sagan, o pai dessa abordagem, falava, nós vivemos numa sociedade intensamente dependente da ciência e da tecnologia, em que quase ninguém sabe algo sobre ciência e tecnologia. E no mundo de hoje, que só existe do jeito que é por causa do progresso da ciência, se faz cada vez mais necessário que as pessoas usem de uma referência mais segura e objetiva para nortear suas decisões, tanto individuais quanto coletivas. Existem algumas formas de se fazer divulgação científica, umas com suas vantagens e desvantagens, e cá entre nós outras só com desvantagens. Uma dessas formas eu vou chamar aqui de comunicação científica simplificada. Esse modo ele atinge até muitas pessoas leigas, mas não acaba sendo muito detalhada, então não ensina ao público como averiguar algo de um modo científico, mas é bastante eficaz em transmitir o conhecimento. Um excelente exemplo é o Nerdologia, que é um canal aqui do YouTube que eu vou deixar aqui no izinho para quem quiser conhecer e ir lá. O único problema que eu consigo enxergar de fato nesse tipo de divulgação científica é pelo fato de não ensinar, como se chega às conclusões pelo método científico. A pessoa que consome esse tipo de conteúdo pode acabar colocando em pé de igualdade o conhecimento científico aí apresentado com outros pseudocientíficos ou então não científicos de modo nenhum, Então essa é a única desvantagem que eu vejo nesse tipo de comunicação científica mais simples. Existe um outro tipo de divulgação científica que eu entendo como uma divulgação científica mais integral, tá? Eu vou chamar ela desse jeito. Ela acaba atingindo muito menos pessoas, porque ela requer um compromisso de quem está consumindo esse conteúdo, porque a informação ela se torna mais complexa, mas no final das contas ela acaba engajando mais as pessoas que consomem esse conteúdo, porque as empodera, elas acabam entendendo como funciona um pouco mais o método científico e como você pode construir esse tipo de raciocínio. O Pirula, de fato, é um dos melhores exemplos que a gente tem aqui no Brasil sobre esse tipo de comunicação científica mais integral. Apesar dele abordar assuntos que às vezes não são efetivamente científicos, ele sempre tenta dar essa abordagem mais direcionada para dados objetivos, Inclusive tem um vídeo dele muito bom sobre isso que eu recomendo para quem quiser se aprofundar. Vou deixar aqui no izinho também. Esses dois tipos de comunicação científica que eu expliquei agora para vocês apresentam, como eu falei, suas vantagens e desvantagens. No entanto, tem um tipo que é o mais recorrente
internet que tem sido um grande problema na nossa era, que eu vou chamar de pseudo-comunicação científica, porque até usa a ciência como base, mas a comunicação ela não é feita adequadamente. Nesse tipo de troca de informação, existe pouco conhecimento sobre ciência da parte de quem redige o conteúdo. Por causa disso, é comum que essa pessoa acabe incorrendo numa simplificação extrema desse conhecimento científico que vai distorcer as informações. Lembrando que as informações científicas já são naturalmente complicadas, tá? Até para quem entende bastante de ciência, acaba, às vezes, enfrentando dificuldades na interpretação. E aí, obviamente, essa extrema simplificação pode acabar levando o leitor a extrair conclusões ainda mais distorcidas. Eu ouso dizer, eu não vi nenhuma pesquisa específica sobre isso, que esse tipo de informação que eu acabei de escrever são as que mais circulam nos grandes veículos. Provavelmente porque são aquelas que são mais simples, que requerem um arcabouço prévio de conhecimento muito menor, muito menos complexo para que sejam interpretadas. Um bom exemplo é a quantidade absurda de informação sobre postura disponível na internet, fazendo alegações que não são fundamentadas em ciência de qualidade. Eu acabei de ver um vídeo agora da CNN de um médico todo bonitão ali sentado no consultório dele, com uma baita de uma edição. A CNN era uma das maiores redes de notícias do mundo, né? E você vê ali o cara falando uma série de coisas erradas sobre postura. Eu fiz um vídeo no ano passado aqui pro canal, no qual eu explico um pouquinho quais são as evidências atuais sobre postura. E o próximo vídeo que eu vou fazer aqui no canal vai ser sobre postura correta também. Eu vou comentar o caso bem engraçado e bem interessante de um cara que ficou 30 dias tentando manter a postura certa. Você já deve imaginar que foi bizarro, né? Aproveita então agora, vai lá, se inscreve no canal, ativa a notificação para você ser notificado quando eu lançar esse vídeo, porque honestamente eu não sei quando vai ser. Muito bem, voltando então ao assunto do estudo em si. Primeiro que o estudo não achou nada de chifre. Os veículos de divulgação, eles foram muito maliciosos em trocar o termo protuberância por chifre. Isca de clique, com certeza. A pesquisa, por sua vez, ela se propôs a investigar retrospectivamente o tamanho das protuberâncias occipitais externas a partir de raio-x de 1.200 frequentadores de uma clínica de quiropraxia. Esses frequentadores, eles variavam de 18 a 86 anos de idade. Protuberâncias que eram maiores do que 10 milímetros foram consideradas como protuberâncias aumentadas. E isso acabou enquadrando, segundo os autores, 33% dos participantes nessa classificação, sendo a maioria desses participantes, preste atenção, homens entre 18 e 30 anos de idade. E é aí que começam os problemas. Para ficar mais clara a minha explicação, eu vou dividir esses problemas em 4 tipos: falhas do artigo, lacunas de raciocínio evolutivo e biológico, conflito de interesse e correlações espúrias. Então vamos ver primeiro as falhas da publicação. Primeiro, ele não possuía um grupo controle, que é algo muito importante, uma vez que esse estudo ele investigou retrospectivamente o raio-x de perfil da cervical de pacientes de uma clínica de quiropraxia. E essa amostra não pode ser representativa da população em geral, já que, além de diversas outras variáveis que não foram controladas, essas pessoas tinham possivelmente dor nessa região, uma vez que acabaram fazendo esse raio-x, por isso que o raio-x estava lá na clínica. Mas agora a gente tem um problema que é trágico e cômico ao mesmo tempo. Porque o artigo simplesmente não mostrou os dados que endossavam as alegações que estavam escritas no texto. E isso é uma falha enorme. Inclusive, o único gráfico que mostra os dados não está coerente com os achados que eles descreveram no artigo. Quando a gente fala um periódico revisado por pares, significa que os artigos que são publicados ali passam pela análise e pelo crivo de outros cientistas antes de serem efetivamente publicados, algo que não aconteceu de modo adequado. Senão, esses erros grotescos não teriam passado. O mais curioso é que esse é um periódico do grupo da Nature, que é um periódico extremamente respeitado. Bom, vamos ver então qual que é essa confusão feita entre o texto e o gráfico do estudo, do artigo, tá? Os autores, eles alegam que os homens que foram investigados nesse estudo, eles mostraram protuberâncias maiores do que as mulheres, mas o gráfico mostra que o grupo de 18 a 29 anos das mulheres tem maiores protuberâncias occipitais. É contraditório até mesmo com publicações anteriores dos mesmos autores, tá? Um estudo que eles publicaram em 2016, que investigou o raio-x apenas dos adultos jovens, encontrou uma frequência muito maior em homens do que mulheres, que são dados mais condizentes com as evidências antropológicas e
evolutivas que eu vou explicar agora. Bem diferentes de chifres, que são feitos de queratina, que é a mesma coisa que faz as unhas, essa protuberância ela vai servir de inserção para o ligamento nucal, que é um tipo de ligamento presente na região cervical. Ele é como se fosse uma especialização do supraespinhal, só que ele é mais espesso nessa região. E ele está ausente nos nossos parentes mais próximos, como os gorilas e os chimpanzés, mas ele é encontrado em nós. Possivelmente pelo fato de sermos animais corredores, já que uma função evolutiva atribuída a esse ligamento seria a de estabilizar a cabeça durante o deslocamento em altas velocidades. Além disso, é uma das estruturas pela qual se identifica dimorfismo sexual em humanos, ou seja, diferença entre homens e mulheres, uma vez que as mulheres tendem a ter essa protuberância menor. Vamos supor que o artigo tivesse achado mesmo essas protuberâncias maiores em homens. Só a partir dessa busca aí num raciocínio evolutivo, a gente já saberia que isso é uma coisa normal. Então vamos falar agora sobre correlações espúrias. Eu adoro essa palavra. Mas é isso que é mesmo, porque os pesquisadores não investigaram o uso do celular. Eles olharam apenas para o raio-x da cervical de pacientes. No entanto, eles forçam essa conclusão citando uma outra pesquisa que mostravam só isso, que homens usam dispositivos móveis por mais tempo do que as mulheres. E como os homens apresentaram maior protuberâncias occipitais, lembrando que nem isso estudo mostra claramente, essa seria a explicação para as protuberâncias aumentadas. Então vamos supor que não houvesse nenhum problema metodológico com o estudo, o que não é o caso, como vocês já sabem. Mesmo assim, essas alegações seriam inconsistentes com os dados. Não é só porque os homens jovens têm esses processos occipitais maiores e usam celulares mais do que mulheres e mais do que outras faixas etárias, que seria o celular responsável por fazer esses ossos se desenvolverem. Lembrando que o estudo nem sequer investigou o tempo de uso de celular, é uma palhaçada completa. Apesar de até ser plausível biologicamente que mudanças mecânicas na postura da cabeça e do pescoço possam de fato mudar o formato dos ossos, isso não está comprovado. E as evidências científicas apontam, na verdade, para outra direção. Além disso, não é possível estabelecer essa causalidade sem estudos longitudinais, ou seja, aqueles estudos que acompanham as pessoas ao longo do tempo. Esses estudos também precisam controlar diversos fatores, bem o oposto do estudo em questão aí que a gente está analisando. Essa é uma das máximas mais importantes na análise de estudos científicos, né? Correlação não implica em causalidade, já devo ter falado isso várias vezes aqui no canal. Vamos supor, só para a gente se divertir um pouquinho mais, mesmo que esse estudo aí, ele tenha mostrado uma relação, mesmo assim, não existiria evidência de que essas protuberâncias aumentadas seriam dolorosas. Na verdade, também a ciência vem nos mostrando de um modo avassalador que as alterações estruturais não necessariamente estão ligadas à experiência de dor. Então, moral da história, jornalistas e divulgadores científicos deveriam ter mais critério ao falar sobre pesquisas científicas, sem extrapolar conclusões que o desenho do estudo não permite fazer. Mas isso não dá clique, né? Fica a dica aí pra você então, antes de você repostar qualquer coisa, dá uma olhada no estudo, procura saber o que realmente pode ser dito sobre ele. Usando esse estudo como exemplo, só dando uma olhadinha nisso já dá pra perceber de cara que o estudo não tem nada a ver com fazer alegações sobre o uso do celular, muito menos atribuir isso aos millennials. E tudo bem, muita gente tem dificuldade de ler em inglês, mas com o Google Tradutor você consegue ali, é uma tradução ruim, mas pelo menos você consegue saber mais ou menos o que está sendo dito. Então hoje não tem mais tanta desculpa para a gente não tentar ir atrás da fonte. Para acabar de vez com esse artigo aí do chifre, a gente tem um problema de conflito de interesse com o primeiro autor do estudo. E o assunto só veio a repercutir em junho de 2019, sendo que o artigo é de fevereiro de 2018, porque o Washington Post fez uma denúncia contra o cara. Esse cara aí é quiropata e ele acaba vendendo uma série de dispositivos posturais, como por exemplo, um travesseiro para corrigir a postura. E ele é dono dessa clínica de quiropraxia na qual foram retirados esses raios-x do estudo. E só para deixar claro aqui, não existe nenhum problema que absolutamente invalidaria a publicação nesse estudo pelo fato do cara ser dono de uma clínica de quiropraxia e vender coisas para postura. O problema foi no fato dele não ter declarado esse conflito de interesse, porque isso é uma coisa importante na hora que os pares vão revisar esse estudo e decidir se esse estudo vai ser publicado ou não. Então isso demonstra, de certo modo, uma fé do autor. E eu achei bem curioso, porque esse estudo em questão aí que a gente está analisando aqui nesse vídeo, ele foi publicado quase que ao mesmo tempo do estudo produzido por um grupo de fisioterapeutas aqui do Brasil, que mostra que não foi encontrada associação entre postura do pescoço e dor
nessa região em adultos jovens. E ao contrário do estudo que a gente está analisando aqui, essa pesquisa dos brazucas tem uma excelente qualidade metodológica e mostra que postura cervical pode não ser um problema tão grande assim. Mas, como eu já disse aqui em outros vídeos, eu vou deixar eles linkados aqui no izinho e também na tela final, o uso do celular aparentemente não leva a problemas musculoesqueléticos, mas pode, na verdade, levar a outros problemas mais ligados a questões psicossociais, como depressão, ansiedade, vício, alterar a nossa capacidade de relação com outras pessoas e de tolerância com outras pessoas, de conversação, enfim. Eu acho que isso de fato é algo que a gente precisa ficar atento ao uso do celular. Eu queria então deixar uma mensagem final aqui nesse vídeo. É difícil, mas não é impossível corrigir uma notícia distorcida. Mas para isso a gente precisa que os profissionais da saúde, os profissionais que fazem algum tipo de divulgação científica, se engajem nessa missão. Afinal, ciência é muito importante e as pessoas precisam saber disso e precisam ter acesso à informação de qualidade. Ciência e tecnologia aparentemente não estão mudando os nossos corpos, os nossos crânios de um modo definitivo. Mas elas moldaram e podem moldar ainda mais as nossas vidas e de um modo muito benéfico. Mas só se a gente aprender a usar ela direito.